Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Um dia especial hoje, né? Onde vamos comemorar a ceia do Senhor. Eu gostaria já, para não perdermos muito tempo, que nós pudéssemos estar abrindo nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 22, amém? Vamos ler a partir do verso de número 1. Gênesis 22, verso 1. Gênesis 22, verso 1. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por essa palavra que acabamos de ler, Senhor. Deus, porque nós cremos, Pai, que tudo que lemos aqui é a tua palavra, é a palavra que sai da tua boca direto aos nossos corações, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que mais uma vez o Senhor venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a refletir, Senhor, sobre esta palavra. Nos ajuda, Senhor amado, Deus querido, a refletir sobre tudo aquilo que o Senhor já colocou de antemão no meu coração. Abençoa, Deus, cada vida presente aqui nesse lugar, nesta manhã, Senhor. Deus, abra, Senhor, nosso entendimento, nosso espírito, nosso coração, Deus, para que nós possamos nos compenetrar da palavra, Senhor, para que nós possamos, como um corpo único, Senhor, absorver todo esse conteúdo tão maravilhoso que é a tua palavra, Deus. Fala conosco nesta manhã mais uma vez, Senhor. Deus, tira toda a distração, toda a sonolência,
todo cansaço, Deus, tudo aquilo que possa nos distrair e nos desviar a atenção da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa manhã mais uma vez. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amém. Glória a Deus. O versículo 18, que eu vou ler novamente, diz assim: nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E eu queria falar nessa manhã sobre isso, sobre obediência. E nós sabemos que existe um ditado popular que diz: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Amém? E a gente sabe também que a obediência, ela é uma prerrogativa muito importante, porque é ela que faz com que a nossa convivência em sociedade seja ordenada. É preciso ter obediência. Nós precisamos ter obediência àquelas autoridades que estão sobre nossas vidas, amém? Portanto, ela é muito importante para o estabelecimento da ordem, porque se não houver desobediência, existe o quê? Qual é o oposto de obediência, né? Rebeldia, desobediência, e aí seria o caos, né? Então para nós é muito importante, como sociedade, para o mundo, a obediência. Só que para nós cristãos, a coisa é um pouco mais embaixo. Ela tem uma relevância muito maior. E nós temos aprendido muito sobre a questão de obediência. Nos nossos estudos de segunda e sábado aqui, talvez nem todos tenham vindo, mas nós temos batido muito nessa questão. A obediência à autoridade. A obediência à autoridade espiritual, à autoridade civil, à autoridade no meio social, à autoridade no meio familiar, é muito importante. E aqui nós temos um grande exemplo disso, porque para nós cristãos, não é só uma questão de ordem, não é só uma questão de estabelecermos a ordem, a convivência, de uma forma equilibrada, mas para nós cristãos, é uma questão de vida ou morte. Obediência para nós é uma questão de vida ou morte, porque nós aprendemos que nós temos dois caminhos a seguir, e isso nós aprendemos no estudo. Estou fazendo uma bela propaganda aqui da escola bíblica, né? Mas é talvez para incentivar um pouco o povo a comparecer mais. Mas nós aprendemos isso, que existem dois princípios, e nós temos que estar vivendo num desses princípios. Não existe um meio termo. Ou nós vivemos no princípio de Cristo, no princípio da palavra, ou nós vivemos no princípio satânico, no princípio de Satanás, que é o que? Pautado na desobediência, porque tudo começou ali, com a rebeldia, com a desobediência. Então não existe outra possibilidade: ou nós seguimos um princípio de Cristo, das doutrinas cristãs, ou nós seguimos um princípio satânico. E o fato é que aquele que anda em desobediência à palavra do Senhor, está vivendo sobre um princípio satânico. Porque a partir do momento que nós não observamos a palavra, a partir do momento que nós não obedecemos a palavra, que nós não seguimos a palavra exatamente como o Senhor deseja que nós façamos, nós estamos sendo desobedientes. E infelizmente a verdade é dura, mas nós estamos vivendo sobre um princípio satânico, um princípio de Satanás, o princípio da desobediência e da rebeldia. Amém? Esse texto é um texto clássico sobre essa questão da obediência. E aqui nós vemos que Abraão, conhecemos a história, todos vocês conhecem, mas vamos refletir um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho do que aconteceu ali. Abraão recebeu uma promessa do Senhor, que ele iria ter uma descendência, e que essa descendência ia ser muito grande, iam ser milhares e milhares e milhares. Mas só que Abraão já estava ali com 75 anos de idade, e quando ele recebe essa promessa, sob a nossa ótica humana, como que uma pessoa com 75 anos de idade vai pensar em gerar um filho ainda? É muito difícil. Mas de repente ali com 86 anos de idade, ele acaba gerando um filho, mas não um filho bastardo, um filho com a escrava da sua mulher, um filho de Agar.
ainda não era o filho da promessa, mas já está com seus 86 anos de idade. É muito complicado. E de repente ele vê uma situação que um grande milagre acontece na vida dele, e ele com 100 anos de idade acaba tendo um filho, Isaque, o filho da promessa, o filho que Deus havia prometido, dizendo para ele: esse vai ser o teu filho, aquele sob quem você vai ter a tua geração, milhares e milhares e milhares de pessoas, como as estrelas do céu, como as areias das praias do mar. Essa vai ser a tua descendência através desse teu filho. Ele esperou 25 anos, numa idade difícil de acreditar que era possível, biologicamente quase impossível, hoje eu diria impossível, mas nasceu Isaque. Agora a questão é, veja bem, como esse filho era importante para Abraão. Um filho que ele esperou durante décadas, um filho que ele esperou com tanta ansiedade, talvez, o único filho, como diz a palavra, o seu único filho, o filho que ele amava, um filho que ele amava talvez mais do que a própria vida. Imagine a importância desse filho. Quem tem filhos aqui? Muitos têm filhos. Qual é a importância do teu filho para você? O teu filho é tudo para você. Mas para esse homem aqui, era algo muito especial, porque era o filho da promessa. Era um filho que Deus havia prometido a ele, que daria a ele, e ele esperou todos aqueles anos, e chegou num ponto da vida dele, em que humanamente seria impossível, e Deus fez com que ele tivesse esse filho. E agora, aqui o texto diz que Deus agora coloca Abraão à prova, e diz para ele: agora Abraão, você teve teu filho, só que agora eu quero o teu filho em sacrifício. Eu quero que você vá sacrificar o teu filho para mim, em holocausto. Eu quero que você mate o teu filho, coloque em cima da lenha, queime o corpo do teu filho. É isso que eu quero de você agora. Gente, eu fico imaginando, isso é algo surreal, pensar numa situação como essa. O filho tão esperado, o filho depois tão amado, e agora Deus pede para entregar esse filho, e dessa forma matá-lo, colocá-lo em cima de um altar, em cima da lenha, e colocar fogo. E é isso que Deus pede para Abraão. Mas para mim, o que mais me surpreende nem foi o nascimento de Isaque numa idade avançada de Abraão, nem foi o pedido de Deus, um pedido talvez sem lógica para nossa razão humana. Mas o que me causa mais espanto é o comportamento de Abraão. Quando o Senhor pede para Abraão, a atitude de Abraão foi essa: levantou-se de madrugada, preparou o jumento, pegou os servos, rachou a lenha que iria queimar o seu único filho, o seu filho amado, e foi embora, a caminho do monte que Deus havia lhe indicado. Em momento algum Abraão questiona Deus. Em momento algum Abraão chega diante do Senhor e diz: mas Deus, o Senhor me prometeu esse filho é o filho da promessa, aquele filho que o Senhor me fez esperar 25 anos, e o Senhor me deu esse filho, e eu amo esse filho, é tudo para mim, a minha vida. E
E agora o Senhor me pede esse filho dessa forma. Abraão não se lamentou um minuto sequer, e não questionou a Deus um segundo que fosse, apenas obedeceu. E é por isso que lá no versículo 18, a palavra do Senhor diz: essa descendência, esses descendentes desse teu filho amado, desse teu filho, desse teu único filho, desse filho que você tanto ama, a descendência desse filho vai encher a terra e vão ser abençoadas. Por quê? Porque você me obedeceu. Por isso, e a terra foi abençoada. Foi abençoada porque da descendência desse filho nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Da descendência desse filho nós fomos abençoados. Da descendência desse filho a terra foi abençoada, porque o Salvador chegou. E por que eu quis falar sobre esse texto e mostrar um grande exemplo de obediência? Porque nós vemos aqui que pela obediência desse homem, de Abraão, um planeta inteiro foi abençoado. A terra toda foi abençoada. E quantas vezes nós não oramos pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos que nós amamos, porque nós queremos que eles sejam abençoados. E quando nós cumprimos a vontade do Senhor, e quando nós obedecemos à vontade do Senhor, Ele faz isso. Ele abençoa não só a nossa vida, mas Ele abençoa a vida daqueles que nos cercam. Ele abençoa a vida daqueles que são os nossos familiares, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, os nossos parentes, a nossa empresa, os nossos amigos de trabalho, aqueles que nos cercam, aqueles que têm um convívio conosco, são abençoados por nossa causa, por tua causa. Quando você obedece ao Senhor, a bênção, ela é como se fosse uma onda que se espalha, ela alcança pessoas ao teu redor. Aqui, pela obediência de Abraão, essas bênçãos do Senhor alcançaram toda a população da terra. Quando você obedece a Deus, a sua casa é abençoada. Mas às vezes é difícil entender isso. Às vezes é difícil nós olharmos para a palavra do Senhor e nós já estamos cansados de falar que a vontade do Senhor, ela é revelada a nós, ela é revelada na sua palavra. Nós não temos desculpas, nós somos indesculpáveis quando não obedecemos aquilo que o Senhor deseja e espera de nós, a expectativa que Deus tem de nós. Deus espera algo de cada um de nós. Deus espera algo de vocês. E nós temos que ser a resposta de Deus aqui na terra. Nós temos que responder a essa expectativa do Senhor. Temos que acordar para isso. Essa palavra, ela não pode ser lida como um livro de romance. Essa palavra é a palavra revelada, é aquilo que está no coração de Deus, que Deus quer passar para cada um de nós. E aqui tem deveres e obrigações, aqui tem a vontade de Deus, aqui tem aquilo que Deus quer que cada um de nós venhamos a fazer em nossas vidas, e nós não podemos nos furtar disso, porque depois, quando nós começamos a ver as coisas darem errado,
na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio, quando a gente começa a ver que a nossa vida parece que está andando para trás, quando nós começamos a ver que tudo aquilo que está ao nosso redor, até as pessoas que não são nem ligadas à igreja, nem ouviram falar de Jesus, estão sofrendo e sofrendo por nossa causa, porque nós não nos posicionamos, porque nós não nos colocamos na posição diante do Senhor, porque sabemos o que Ele quer, sabemos qual é a vontade que Ele quer para a nossa vida, mas não cumprimos. Vocês lembram e conhecem muito bem a história de Jonas. O Senhor um dia disse para Jonas: Jonas, eu quero que você vá até Nínive e pregar para aquela nação. Jonas desobedeceu, não quis cumprir a vontade de Deus. Comprou uma passagem, entrou no navio e foi em direção a Tarsis, fugindo da vontade do Senhor. E a história e a Bíblia nos fala e nos relata o que aconteceu ali. O Senhor cria um verdadeiro maremoto que envolveu aquele barco, aquele navio, e aquele navio estava quase indo a pique, e ali iriam morrer todos, ia morrer Jonas, ia morrer o capitão, ia morrer os subalternos, os marinheiros e toda a tripulação e todos os passageiros que estavam naquele navio, por causa da desobediência de um único homem. Por causa de um homem, todos aqueles que estavam ali iriam sofrer as consequências. Por isso que nós temos que temer a palavra de Deus, temos que ser temente, porque o Senhor fala, Ele fala e torna a falar a cada culto, a cada pregação, a cada momento de devocional que nós fazemos, Ele fala conosco. E parece que não ouvimos, parece que temos cera nos ouvidos. Essa é a vontade de Deus. A passagem que todos conhecem. Estavam um dia ali Pedro e os pescadores, e eles não haviam pego nada. E eles precisavam pescar, porque dali vinha a sobrevivência deles, da família deles. Eles eram pescadores, eles dependiam daquilo, dependiam do peixe. Mas naquele dia não pegaram absolutamente nada. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, lança-te ao mar, pega teu barquinho, vá para o mar e jogue a rede. E Pedro disse: Senhor, nós não pegamos nada, mas em obediência à tua palavra, eu vou lançar a rede. E foi Pedro e lançou a rede, porque obedeceu a palavra do Senhor. Mesmo sabendo que eles tinham acabado de voltar, estavam lavando as redes porque não haviam pego nada, mas ele obedeceu a palavra do Senhor. Ele obedeceu aquilo que o Senhor havia lhe mandado, e ele foi, pegou o seu barquinho, se lançou ao mar, jogou a rede, e a palavra diz que eram tantos e tantos peixes, que ele teve que chamar os outros pescadores, com outros barcos, porque não cabia mais peixe naquele barco. Por causa da obediência de um homem, toda aquela comunidade de pescadores foram abençoados, todos receberam a bênção do Senhor. E eu imagino a alegria naquele dia. Quantos peixes não pegaram, os barcos lotados, ali eles podiam alimentar toda a comunidade, vender todo aquele peixe, comer daquele peixe, porque houve obediência à palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos chorar, nós não podemos choramingar, nós não podemos abaixar, nos prostrar e dizer: oh, como eu sou prejudicado, oh vida, oh azar. Não, porque a responsabilidade é nossa, porque a palavra do Senhor diz que é assim que tem que ser, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele diz que é assim que vai ser, é assim que vai ser. Por isso que nós temos que obedecê-lo, por isso que nós temos que obedecer a sua palavra. Obediência, essa palavra tem ecoado na nossa mente já há meses no estudo bíblico.
Nós estudamos autoridade espiritual, estamos estudando agora a recompensa da honra, e tudo voltado para a obediência. Hoje nós estamos criando um grupo que está aprendendo a ser obediente, que está aprendendo a ser obediente à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor está nos mandando, está nos ordenando a esse propósito, obediência. E essa palavra está ecoando: obediência, 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 obediência. E nós temos que ouvir a palavra de Deus. Mas que obediência é essa? Será que seria somente a obediência a Deus? Não. Obediência a qualquer autoridade. Nós aprendemos lá em Romanos 13, que toda autoridade, toda ela, seja ela militar, civil, governamental, social, familiar, não importa, toda autoridade é instituída e delegada por Deus. E se nós não obedecermos uma autoridade, seja ela qual for, seja ela o teu professor, o teu patrão, o teu porteiro, o guarda de trânsito, seja quem for, se nós não obedecermos, nós estamos desobedecendo indiretamente a Deus, porque a autoridade foi Deus que constituiu, e quando nós não obedecemos uma autoridade, nós estamos desobedecendo a Deus. Então, a obediência aqui, ela é para qualquer autoridade, seja ela qual for. E refletindo sobre a questão da autoridade, sobre tudo isso que nós falamos até agora, algo muito forte tocou no meu coração de umas semanas para cá, e isso me levou a olhar para a igreja. O grupo da escola bíblica já sabe do que eu falo, e começou a fazer com que eu olhasse para a igreja e começasse a enxergar, como diz ali Ezequiel 37, um vale de ossos secos, como se fosse um vale de ossos secos, uma igreja morta, uma igreja parada, uma igreja que não se mexe, uma igreja cheia de ossos ressequidos, como diz ali Ezequiel 37, corpos que não se movimentam, corpos que não têm atitude, uma igreja estagnada. Espera de nós. O Senhor agora está falando muito forte conosco. No culto de quarta-feira, o Orlando trouxe uma palavra aqui sobre a videira, lá em João 15, né? E foi muito forte essa palavra. Nós éramos de um povo, não a raça eleita, não o povo escolhido, ramos de uma videira brava, estéril, que não dava fruto. Fomos arrancados dessa videira e fomos enxertados nessa videira verdadeira, conforme a palavra que o Orlando trouxe aqui na quarta-feira. Agora o Senhor nos colocou ali como um ramo na videira verdadeira, um ramo para ser frutífero, um ramo para dar frutos, porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor quer frutos, mas Ele quer frutos através de nossas vidas. Quando o Senhor estabeleceu o reino dele aqui na terra e colocou o homem aqui na terra para dominar sobre toda a criação, é porque ele queria agir através do homem.
precisaria ter criado tudo isso, porque lá no céu o Senhor age diretamente. Ele não precisa do homem, Ele não quer usar o homem, Ele não quer usar ninguém. Lá Ele é a palavra, mas Ele estabelece um reino aqui na terra, e nos coloca como embaixadores aqui nesse lugar. E Ele diz: agora vocês são o homem aqui, feitos à minha imagem e semelhança, e aqui nesse lugar vocês vão dominar sobre toda a criação, e sob a minha palavra, e sob a minha vontade. Vocês é que vão fazer acontecer aqui nesse lugar. E quando o Senhor enxerta esse ramo na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer que através de nós os frutos sejam gerados. Mas esses frutos nunca vão acontecer num vale de ossos secos, onde só encontramos ossos ressequidos, muito secos. E o Senhor me leva então aos 2 últimos versículos de Mateus 28, a grande comissão, o ide do Senhor Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide. O Senhor está dizendo para a igreja: ide, façam discípulos, ensine sobre tudo aquilo que eu tenho ordenado, sobre tudo aquilo que eu tenho passado a vocês. Ensinem pessoas, conquistem almas, ganhem almas para o reino, sejam ramos frutíferos. É isso que o Senhor deseja de nossas vidas. Essa é a nossa resposta à grande expectativa de Deus. O Senhor tem expectativa e espera algo, e a nossa resposta tem que ser essa: o ide do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Tem uma canção que a gente já cantou aqui várias vezes, acho que inclusive cantamos até domingo passado, em que a letra para mim é um poema maravilhoso, que nós cantamos, mas muitas vezes parece que cantamos da boca para fora. E eu gostaria de ler esse poema. Que diz assim: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, me deu unção, cajado, pão, pôs um anel no meu dedo, me tirou o medo, me deu novas sandálias para suportar o ide, colocou-me novas sandálias e disse: vai, vai, agora vai. Eu te dei uma capa, eu te dei vinho, eu te dei pão, eu te sustento, eu faço e permito que você viva, eu te dou todas as condições, eu te dei unção, eu te dei um cajado que é para você levar essas ovelhas de volta para o meu reino, trazê-las de volta para o meu reino. Ele me deu um anel, Ele te deu um anel de embaixador, um anel que abre as portas, um anel que você mostra e fala: eu sou representante do rei. Ele te deu esse anel,
Ele tirou o teu medo. Por que você não se mexe? Você não pode ter mais medo, porque Ele tirou esse medo. Ele colocou nos seus pés a sandália do Evangelho, como diz ali em Gálatas, as sandálias do Evangelho, e disse para você agora: vai! E será que nós estamos agindo ou reagindo conforme essa letra? Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais, para te seguir, Senhor, para fazer a tua vontade. Porque naquela época, os discípulos queimaram suas carroças, ofereceram os seus bois que puxavam em sacrifício, as carroças que eram usadas como os barcos que eles afundaram, que era aquilo do que eles dependiam para viver, eles queimaram, afundaram e se despediram dos seus parentes, dos seus pais, dos seus entes queridos, porque agora eu tenho uma missão muito grande e nobre para ser feita, porque eu tenho que atender à vontade de Deus, e largaram tudo. Nós, muitas vezes, não largamos nem o conforto dos nossos assentos. Eles queimaram as carroças, afundaram os barcos, se despediram dos pais. Por quê? Porque a frase deles era: para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar, eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Eu só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Para onde eu irei? O que eu vou fazer se não for atender a tua palavra? A tua palavra que me dá a vida eterna. É só isso que eu preciso fazer. O mínimo que eu preciso fazer é me doar, é cumprir a tua vontade, o teu ide, a grande comissão.